que cai em toda prova que vocês imaginarem, né? Que é a síndrome hipertensiva específica da gestação, que tem a sigla SHEG, que nós chamamos de SEG. Nas nomenclaturas passadas, né, vocês vão ver aí DEG, que é a doença hipertensiva específica da gestação. Mas na nova literatura, tudo vocês vão encontrar SEG, tá? Que é a síndrome hipertensiva específica da gestação. Então, gente, ela tem várias classificações, tá? Primeira coisa, antes de eu falar o que ela é, ela é classificada como hipertensão arterial crônica, é aquela onde a pessoa já tinha um quadro hipertensivo antes da gestação. Quando a hipertensão gestacional, ou seja, que ela foi descoberta, né, ou adquiriu ali na hipertensão gestacional, aonde vocês vão caracterizar a pré-eclâmpsia sobreposta, a eclâmpsia e a síndrome HELPER. Então, ela tem várias classificações e com o passar dos dias, quando vocês vão estudando, vocês vão entender o que é cada uma dessas daí, tá? Então, gente, a hipertensão, ela é após 20 semanas ou com pelo menos um desses itens, né, que vocês são encontrados ali na parte laboratorial. Quando ela tem uma proteinúria maior que 300 miligramas em 24 horas ou uma relação proteína-creatina maior ou igual a 0,3, tá? Ou seja, ela é uma hipertensão uma hipertensão gestacional, quando ela é descoberta após as 20 semanas. Ou também, gente, ela pode ser na ausência de proteinúria. Por exemplo, plaquetas menor que 100 mil, creatina maior que 1,1, TGO e TGP, vocês vão ver que vai estar elevado. Quando a paciente pode ter sim ou não, né, um quadro de edema agudo de pulmão, alguns quadros de neurológico persistente, ou um quadro de crescimento intrauterino restrito, e ainda com um Doppler alterado. Então, gente, vocês vão ver que no decorrer, né, do diagnóstico, vocês vão ver que ela adquiriu após as 20 semanas. Então, a síndrome hipertensiva específica da gestação, né, que é a SEG, ela comete em torno de 5 a 10% das gestações. E uma das maiores causas de morte materna do Brasil, ela vem sendo destacada e sempre foi, e principalmente Norte e Nordeste, tá? Por que Norte e Nordeste, né? Porque devido ao precário, né? A questão precária do pré-natal. Então, por isso que a gente bate muito no pré-natal de baixo risco, no pré-natal de alto risco, e onde tem essas patologias, e que a síndrome hipertensiva ela é muito destacada nisso, porque se você não souber, você como médico, resolver um quadro hipertensivo na gestação, vocês vão ter problema, vocês vão passar vergonha numa emergência ali, onde vocês como clínico, se chega uma grávida, vocês têm que pelo menos estabilizar para poder chamar, às vezes, o obstetra, tá? Então, e outra coisa, por isso que cai tanto em prova. Por quê? Porque ela é uma das causas de morte materna no Brasil. E é importante destacar, gente, que ela tem um maior risco em primigestas, em gestações múltiplas e doenças crônicas. Então, quando você pega uma paciente, né, ali no quadro inicial, né, primeira gestação, ou realmente ela já teve muitas e muitas gravidezes, ou como ela já tem, às vezes, um quadro crônico, por exemplo, de obesidade, algumas doenças crônicas, né? Uma parte metabólica envolvida, então você tem que investigar para um quadro de hipertensão gestacional. Quais são esses fatores de risco, né? É como eu falei para vocês, primipaternidade, ou seja, quando elas têm a primeira gestação, tá? Aí vocês vão falar, por que, doutora, primigesta, né? Porque quando a paciente, gente, ela é primigesta, o corpo ele está em adaptação. E essa adaptação, né, da parte imunológica da paciente, principalmente são fatores imunológicos. Por isso que elas são mais prejudicadas. Por isso que vocês vão ver muito em relação a isso.
Quando a idade materna, por exemplo, quando é menor que 18 anos, ou quando ela tem maior de 40 anos. Quando ela tem menor de 40 anos, como eu falei para vocês agora, ela está mais envolvida com a parte da parte imunológica da paciente. Quando ela está com mais de 40 anos, entra a parte mais o quê? Metabólica. Por exemplo, obesidade, diabetes, doença renal, trombofilias, múltiplas gestações, né, gente? Imagina, gestação múltipla, quando a gente fala, é ali onde tem o quê? Gemelaridade, história familiar, né? Por exemplo, quando você vai fazer a anamnese da paciente, você tem que perguntar: tem história na família de diabetes, pressão alta, ou que a mãe teve o quadro de pré-eclâmpsia? Ela vai relatar alguma coisa, tá bom? Ou história familiar, por exemplo, que eu falo assim, da tia, da irmã, da avó, tá? Ou até mesmo um parentesco bem próximo, como eu falei para vocês, a mãe dela. E aí, gente, a gente vai entrar agora no conceito. Por que que ocorre? Por que será que essa pressão ela aumenta? Será que é de repente? Então, ela quando ela ocorre é o momento que aonde ela mostrou a causa, né? Mas isso às vezes já vem dias ali ocorrendo uma alteração e é onde a gente entra com a parte da fisiologia. Essa parte da fisiologia, gente, eu queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção nisso, porque tem provas que perguntam exatamente como é que ocorre a fisiologia da síndrome hipertensiva da gestação. Então, assim, eu fiz aqui, eu ia colocar mais setinhas, mas o slide ia ficar muito, muito fechado. Eu ia colocar desenho, tudo, mas eu queria que eu fosse falando e vocês entendendo. Porque quando vocês entendem, vocês colocam isso, vocês começam, vocês gravam. E aí, quando cair em prova, vocês vão lembrar o que eu estou falando. Então, gente, a fisiologia da síndrome hipertensiva da gestação, a primeira coisa que ocorre é uma alteração no defeito da remodelação das artérias uterinas. Imagina, as artérias uterinas, ela começa a ter o quê? Um defeito ali na remodelação, causando uma alteração placentária, né, onde vai haver um comprometimento da placenta, e esse comprometimento ele vai aumentando ali na remodelação daquelas artérias uterinas. Com o passar dos dias, ele pode levar a um quadro de isquemia placentária, aonde vai ter liberação de fatores antiangiogênicos. Quem são esses fatores? São os fatores dos receptores tirosina-quinase, que dado como a sigla SFLT1, então esses aí são os receptores da tirosina quinase e as citocinas pró-inflamatórias. Então essa liberação desses fatores antiogênicos, eles vão levar a um quadro de disfunção endotelial sistêmica, levando o quê? Um comprometimento vascular, ou seja, levando um quadro de vasoconstrição. Quando tem vasoconstrição, vai ter um aumento da hipertensão. É aí onde vocês vão verificar a pressão dessa paciente, ela vai estar o quê? Alterada. E aí, e com um maior comprometimento, ela não controlando essa pressão, vai ter o quê? O aumento da permeabilidade vascular, vai ter lesão microvascular, aí é onde ela vai ter o comprometimento de rim, fígado, cérebro e ativação da coagulação, que vai levar o quê? Uma alteração da proteinúria. Por isso que muitas vezes a proteinúria ela está alterada e outras não. Gente, o que eu quero dizer com vocês? Esse mecanismo aqui, ele explica o caráter multissistêmico da doença. Não quer dizer que a paciente vai ter tudo isso. O que eu quero explicar para vocês é que a primeira coisa é um comprometimento da placenta, aonde vai ter o quê? Uma isquemia placentária. Isso com o passar dos dias, se a paciente não controlar, se ela não fizer barreiras para controlar isso, aí é onde ela vai ter um comprometimento de rim, fígado, cérebro, problema de coagulação, entrando aonde eu quero chegar com vocês, a síndrome HELP, tá?
Então, com o passar dos dias, quando vocês começarem a atender uma pré-eclâmpsia, vocês vão entender o porquê que ela está com a perninha inchada. Será que toda perna inchada, ela é uma pré-eclâmpsia? Não. Quando a gente vê uma paciente com a perninha inchada, não exatamente ela está com a pressão alta. Às vezes é postural, às vezes ela fica muito sentada com a perninha para baixo. Só que quando você vê uma paciente que está em sobrepeso, ela tem um histórico familiar, ou você faz o exame e já está tendo uma leve alteração lá laboratorial, você já e aí a pressão já está aumentando, você já tem que começar a pensar na síndrome hipertensiva, tá bom? E aqui eu coloquei um desenho, tá? A primeira coisa aí, ela vai ter um comprometimento ali da placenta, das artérias uterinas, aonde ela vai ter ali um quadro de isquemia placentária, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ela vai ter o comprometimento, olha. E a placenta, ela vai ter o quê? A ativação dos receptores tirosina quinase. Esse comprometimento, ele vai, né, comprometendo mais a placenta e vai levando o quadro de isquemia, né, ao todo. Por isso que às vezes, gente, se não controlar, o bebê ele vai entrar em sofrimento fetal. E a restrição de crescimento, por quê? Essa restrição de crescimento é de um dia para o outro? Não. E aí você vai vendo, nossa, o bebê não está pegando peso. Ah, isso daqui está em grau 4, agora está em grau 3. Então a gente vai vendo ali que é devido o quê? Doutora, mas ela tá controlando. Mas será que está controlando mesmo? Então, assim, gente, quanto maior a gravidade, maior o comprometimento tanto dos órgãos da placenta, como dos órgãos também, principalmente rim e fígado da paciente, tá? Então, qual é a avaliação diagnóstica que a gente vai pedir? Quais são os exames? Chegou a paciente. Ao suspeitar essa hipertensão, né, maior que 20 semanas, a gente deve solicitar o quê? Hemograma, para a gente ver principalmente plaquetas e hemólise. A gente vai pedir o que para da função renal? Ureia e creatinina. A gente vai ver o que? Eletrólitos, urina, proteinúria de 24 horas, que a gente vai ver a relação proteína-creatinina, TGO, TGP, DHL, que é a desidrogenase lática. O ácido úrico pode auxiliar para que estratificação da gravidade daquele bebê. Para que a gente pede? Para ver, gente, em outras palavras, para ver se o ácido úrico está aumentado, a gente vai ver o quê? O comportamento está alto. Por quê? Porque o bebê ele pode estar em sofrimento fetal, um sofrimento crônico, e aí você tem que investigar se vai fazer corticoide, se vai interromper, se não vai. Alguém quer perguntar? Mas a gente, quem for aí quiser conversar, pode conversar. E aí, então, você já tá o quê? Suspeitando da paciente, você já pediram os exames, né, laboratoriais, todinho aí para ver investigação. Vocês vai monitorar o quê? O bebê. A gente vai pedir cardiotocografia, que vocês vão ver isso lá no HGA, vocês vão cansar, vocês vão até saber colocar o cardiotoco daqui uns dias, tá bom? Vocês vão pedir ultrassonografia seriada para o quê? Lembra que eu falei do crescimento, da restrição de crescimento? Para a gente ver o quê? Para ver o crescimento desse bebê, se ele tá pegando peso, se não tá, né? Se de repente ele não tá pegando peso, ou seja, o tempo tá passando, ele, ao invés de pegar peso, ele tá diminuindo. Então, na pré-eclâmpsia eu sempre falo, olha, você tem que se alimentar para você o quê? De forma que você ter boas vitaminas, aonde quem vai crescer é o bebê e não você. Então, assim, gente, quando você faz exames laboratorial, cardiotocografia, ultrassom, para ver como é que está o crescimento do bebê, quando eu faço um Doppler umbilical, né, ali, dependendo da gravidade, não vou sair pedindo para todo mundo, né, gente? Mas dependendo da gravidade, eu vou estar pedindo um Doppler
para ver se está tendo alteração das artérias uterinas, né? Para ver se está tendo uma diástole ali, já está tendo um comprometimento. Vocês vão ver isso com a doutora Carole, viu, gente? A questão de ultrassom. Então, eu não vou me segurar muito a isso, mas eu vou estar citando para vocês. Então, assim, quando vocês fizerem isso, vocês vão estar solicitando um Doppler, é justamente para isso. A partir de quantas semanas, doutora, a gente solicita uma ultrassom com Doppler para paciente? A partir de 28 semanas, gente. Quando vocês fazem o pré-natal de alto risco, existe um porquê, né? Por que eu estou pedindo essas ultrassons? Eu peço para todo mundo? É óbvio que não. Mas se eu estou suspeitando que a paciente ela tem um quadro de pré-eclâmpsia, a partir de 28 semanas eu já peço uma ultrassom obstétrica com Doppler. Aí vocês vão falar assim, doutora, mas o seu SUS ele não tem um problema, gente. Vocês vão estar solicitando conforme o quê? Conforme o que vocês aprenderam, né? O que é a parte didática fala, então vocês vão estar solicitando. Para que serve o cardiotoco? Para ver o quê? A vitalidade do bebê. Para ver se ele está movimentando, se ele está com bom batimento, né? Então, é para isso que serve o cardiotoco, para ver a vitalidade fetal. É algo rápido e muito preciso. A ultrassom seriada já é aí de tipo assim, uma semana para outra, para ver se o bebê está crescendo. E o Doppler umbilical vocês não vão sair pedindo para todo mundo, tá? Mas, se vocês verem que ela não está tendo uma restrição de crescimento, né? Há um comprometimento, vocês vão estar solicitando também a um Doppler para ver, para avaliação do Doppler umbilical ali, do fetal, para ver se está tendo um comprometimento também, tá? E aí a gente entra nos critérios de gravidade. Bom, gente, se a pressão tiver maior que 160 por 110, isso sim é um grau de gravidade. Se a plaquetas, vocês solicitaram lá os exames, e a plaqueta está menor do que 100 mil, ou seja, uma plaquetopenia, também já chama atenção. Não só para um quadro de pré-eclâmpsia grave, mas para uma possível síndrome HELP. A elevação expressiva de TGO e TGP, como eu falei para vocês, geralmente ela está 3 vezes mais alta do que o valor de normalidade. A creatinina, ela pode também estar alterada, que é a função renal da paciente de 1,1. Ela pode também estar desenvolvendo, né, tem que ter muito cuidado em relação a isso, um edema agudo de pulmão. Tem que observar se essa paciente está tendo alterações neurológicas. Quais são essas alterações neurológicas? É o quê? Turvação visual, cefaleia, epigastralgia. Então, esse daí já está ligado a uma pré-eclâmpsia. Mas quando eu falo alterações neurológicas, é ver se ela está respondendo bem, se o Glasgow dela não está um pouco comprometido, né? Dor no hipocôndrio direito, ou de repente ela veio o exame e está com uma restrição de crescimento grave. Então vocês, isso é um sinal de gravidade. E aí a gente tem que fazer o quê? Internar a paciente. A gente vai monitorar, vai ficar verificando a pressão, vai ficar acompanhando a proteinúria de 24 horas, tem que fazer cardiotoco para ver o bem-estar fetal, e aí a gente entra com as drogas antipertensivas. Qual é o melhor, doutora? Bom, na emergência, nós não vamos entrar com metildopa, tá, gente? Metildopa, vocês vão tratar ela lá no postinho, quando ela começar a ter aumento da pressão, tá? 14 por 10, aí vocês entram, né? E fica acompanhando, faz um mapa pressão, o mapazinho. Mas na emergência, não. Na emergências, a drogas antipertensiva principal é o nifedipino, a hidralazina e o labetalol. Doutora, labetalol então, nifedipina e hidralazina, vocês vão ver assim, água com açúcar o tempo todo. O labetalol, gente, ele não é em qualquer lugar que se encontra. Às vezes a gente encontra mais na rede privada, tá? E outra coisa, fora do Brasil também ele é muito usado o labetalol. Então, eu só coloquei aqui porque isso daqui entraram nos novos protocolos e é por isso que eu coloquei. Eu não sei se isso ainda já cai para a prova de vocês, mas eu acho que não cai, que isso é muito novo.
Eu não sei como é que tá aí, entendeu? Isso aí são dos novos. É porque, assim, gente, a obstetrícia, a gente pega Febrasgo, Zugaib, a Febrasgo, ela junta tudo que tem mais atualizado e faz os protocolos, tá? Tal que essa aula aqui, ela é a mais atualizada. Eu tenho do semestre passado, mas não tá tão atualizado. Tal que nem citava o labetalol e agora já cita. Então, unifedipina e a hidralazina, vocês vão estar vendo aqui que é assim, é na emergência. O magnésio, doutor, o magnésio, gente, é para prevenção de eclâmpsia. A eclâmpsia, gente, é quando a paciente ela tem convulsão. E aí vocês vão entrar, claro, vocês vão ter que sulfatar, que é o entrado com sulfato de magnésio. Só que o que acontece? A gente entra com magnésio para evitar que tenha eclâmpsia e quando a paciente ela tem sintomas, né, gente? Ela tem sintomas de pré-eclâmpsia. E aí é aqueles sintomas que eu falei para vocês, que é o quê? Cefaleia, turbação visual, epigastralgia e também escotomas visuais, tá? E o corticoide? Gente, o corticoide, ele pode ser realizado de 28 a 34 semanas. Pelo menos lá no da Santa Casa, que leva até 34 semanas e 6 dias. Mas nos livros, né, e tudo de acordo com o Ministério da Saúde, também fala que é somente de 28 a 34. Então, eu não vou, ninguém vai cobrar isso para vocês, 34 semanas e 6 dias. Quem leva em relação a isso é o protocolo da Santa Casa. Mas o corticoide, se o paciente já tem, se ela tem risco de um nascimento prematuro, é importante fazer o corticoide quando ela está entre 28 e 34 semanas. E é claro, vocês vão avaliar o momento certo do parto, rapidinho. Então, aí a paciente para vocês, a primeira coisa que ela vai falar assim, doutora, a data minha provável do parto é quando? Aí você fala, não, é lá para março. Gente, na pré-eclâmpsia, vocês não, no pré-natal de alto risco, quando ela tem uma comorbidade, vocês não falam para ela a data provável de parto. Por mais que lá no aplicativo ou na data tá dizendo que é data X, vocês têm que falar para ela que se é aproximadamente, não quer dizer que ela vai ser naquela data. Lembrando que se ela tem risco de tá tendo problema de pré-eclâmpsia, a paciente é importante fazer a maturação pulmonar, que é o uso do corticoide. Pode falar. Sobre o magnésio, os fatos de magnésio, ele é importante para prevenir a pré-eclâmpsia, mas eu acho que eu vi em algum lugar também, eu queria confirmar com a senhora, se ele também é importante para diminuir o sofrimento fetal em caso de eclâmpsia mais grave. Ele vai proteger a parte neurológica da paciente. Então, quando você protege a parte neurológica, automaticamente você está protegendo ali a parte da parte fetal também, tá, gente? Então, quando a paciente ela tem sinais, tudo que tudo que eu vou estar falando para vocês aqui, gente, é por isso que vocês têm que ler. Eu estou falando no todo. Vocês têm que pegar o livro e ler direitinho, que vocês vão entender o que eu estou falando. Isso é uma aula que às vezes você estuda, aí daqui a pouco vocês estudam de novo, daqui a pouco vocês vão estudando, até vocês, agora eu entendi. Vocês vão estudar tanto isso, que assim, a primeira vez é um pouquinho, né, eu não estou entendendo direito, mas não se preocupa não, que vocês vão estudar tanto isso aí, que daqui a pouco vocês vão estar, tipo assim, nerd quanto a isso, tá? Então, assim, a questão do magnésio é importante para quê? Prevenção neurológica da paciente e também em relação ao bebê, tá? A questão da placenta. Então, por isso que a conduta do médico é de acordo com a idade gestacional. Vocês vão ver isso um pouquinho mais lá na frente, que eu vou estar mostrando para vocês. E como é que é o tratamento farmacológico? Gente, a gente deve o quê? Tratar a crise hipertensiva. Se a paciente está com crise hipertensiva, vocês têm que tratar com nifedipina, hidralazina ou labetalol, né? A gente vai prevenir convulsões, como eu falei para vocês, usando sulfato de magnésio. A gente vai proteger o feto, de que forma? Fazendo uma maturação pulmonar, claro, se inevitável, o parto pré-termo, tá bom?
Então, todas as pacientes vão para a cesárea de emergência? Não. Se ela controlar, gente, ela pode ter até parto normal, fazer indução e ter um parto lindo normal. Agora, se ela começar a ter descompensação, aí vocês têm que ficar atento a essa paciente. Por isso que você tem que acompanhar, por isso que quando vocês pegarem a paciente, quando vocês forem médicos, vocês têm que mandar para o pré-natal de alto risco, tá bom? E como é que é esse tratamento farmacológico? Gente, o tratamento farmacológico, a primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? Como eu falei para vocês, a gente vai usar o sulfato de magnésio. Existem dois esquemas que a gente vai fazer, o Prisha, tá? E o esquema de SUSPA. O esquema de Prisha, a gente vai fazer tanto intramuscular como endovenoso, tá bom? Como é que a gente vai fazer? Bom, gente, qual a doutora que eu vou fazer? Olha, vocês vão fazer aquele esquema que vocês sabem fazer. Mas vocês têm que ver se no momento que tiver uma emergência dessa, vocês têm que ver se tem o quê? Bomba de infusão contínua. Tem bomba de infusão? Não, não tem. Então, gente, é na agulha mesmo, tá? Então, eu já peguei, eu não gosto, gente, desse esquema. Porque, gente, ficar furando a paciente a cada 4 em 4 horas, para mim é desumano. E é, assim, muito, muito triste eu ver. Eu sei porque eu odeio ficar furando. Nem quando eu era médica lá, clínica geral, eu não gostava de que ficasse furando muito paciente. Então, pega um acesso e faça. E a gente tem que sempre se colocar no lugar do paciente. Mas quando não tem outra coisa, é o jeito. Então, o esquema de Prisha a gente vai fazer o sulfato de magnésio, 4 graminhas diluído e vai infundir lentamente, bem lentinho, de 15 a 20 minutos. E depois a gente vai pegar mais 10 gramas e fazer intramuscular em cada nádega. Imagina, gente, bem profundo e a gente vai infundir, tá bom? E vai colocar 5 gramas em cada nádega. Qual é a manutenção? Vai fazer também 5 gramas intramuscular a cada 4 horas. Na dose de ataque, a gente vai fazer 5 gramas de um lado, 5 gramas do outro. E bem lentinho. E depois de 4 em 4 horas, agulhada na paciente. Tá bom? Por quanto tempo, doutora? 24 horas. E o esquema de SUSPA? Ah, gente, é o sulfato de magnésio. Esse é o que eu uso, tá? Aí a gente vai fazer a dose de ataque, tanto em BIC como também a manutenção. No primeiro momento, se ela tá tendo, gente, sinais de iminência de eclâmpsia, como eu falei, aqueles sinais. Cefaleia, turbação visual, epigastralgia. Nem toda cefaleia vocês vão começar a correr e fazer, não. Viu, gente? Sulfato de magnésio. Não é assim, não. Eu tô com dor de cabeça, já vou colocar. Não é bem assim, não. Vocês têm que acompanhar o paciente, ver se realmente aquela dor de cabeça, se ela tem um pouquinho de turbação. Vocês têm que começar a ver se realmente a paciente se vê que não tá legal, aí sim vocês entram. Mas se for uma enxaqueca, ou porque de repente a pressão dela aumentou e agora estabilizou, não precisa fazer, tá? Mas, vamos lá. Faz quanto que agora a paciente precisou. Vocês vão fazer a dose de ataque, vocês vão pegar uma ampola do sulfato de magnésio, 50%, vocês vão diluir 8 ml em 100 de soro fisiológico. Desses 100 ml, vocês vão colocar 300 ml hora lá na bomba infusão, para ela correr em 20 minutos. Depois desses 20 minutos, vocês vão fazer a manutenção. Vocês vão diluir uma ampola dessa em 490 ml, tá bom? E vai infundir 100 ml hora em BIC. Quando acabar isso, faz outro. Quando acabar, e assim vai, por 24 horas, tá? Lembrando que vocês têm que colocar isso em prontuário. Vocês não estão ali o tempo todo com o paciente, mas vocês têm que pedir para a equipe observar se ela tem os reflexos patelar, se a frequência respiratória, vocês têm que ficar olhando, se está com 16 incursões, o maior, né, que 16 incursões por minuto, e a diurese, ela tem que estar sondada, se ela está o quê? Com maior que 25 ml hora de diurese. Por quê, gente? Isso é importante. Vai lá, pega qualquer coisa, bate no joelho dela para ver se ela está com reflexo patelar,
se está presente. Tem que ficar vendo o Glasgow dessa paciente, tá, gente? A respiração dela, olha direitinho. Por quê? Porque se ela estiver dando alteração, ela tá anúrica, faz com que ela tá anúrica. Vocês têm que pensar o quê? Que ela pode estar tendo toxicidade pelo sulfato de magnésio. Aí vocês vão pegar, gente, vocês vão pegar um gluconato de cálcio, que é super tranquilo. Vocês vão pegar uma ampola de 10 ml e vai infundir lentamente e vai suspender o sulfato de magnésio. E vocês vão fazer imediatamente o gluconato e suspender, então, e esperar agora ela reagir melhor, tá bom? E último caso, doutora, não está reagindo, está piorando, vocês têm que levar para a cesariana de emergência. Gente, qual é o manejo? A manejo, gente, da pré-eclâmpsia, ela pode ser com gravidade ou sem gravidade, certo? Quando ela é de gravidade, quando ela é menor de gravidade, né, ou quando ela não tem disfunção orgânica, ela é menor que 160 por 110. Agora, o que a gente tem? Ah, doutora, deu menor que 160 por 110. A gente vai investigar a parte laboratorial dessa paciente, a gente vai fazer acompanhamento da vitalidade fetal, tanto com cardiotoco como ultrassom, certo? A gente vai fazer esse manejo de expectante, pelo menos até ela chegar até as 37 semanas, tá bom? Isso se a paciente estiver estável, se tiver com a parte... tanto da vitalidade como materna tiver tudo bem, aí sim você como médico, vocês vão levar até 37 semanas. Se ela estiver tendo mais que 160, tipo 17, ela não está tendo mesmo tomando medicação, ela está tendo problema com a pressão, aí vocês vão antecipar o parto dela, tá bom? E qual é o manejo de decisão obstétrica? Gente, a pré-eclâmpsia, com sinais de gravidade, vocês têm que entrar o quê? 160 por 110, você verificar se ela está tendo disfunção orgânica, alterações laboratoriais importantes, está tendo sofrimento fetal, vocês vão internar, estabilizar, entrar com sulfato de magnésio e avaliação para resolução da gestação. O parto, gente, ele é indicado, infelizmente, maior que 34 semanas, ou a qualquer momento, até antes, se estiver tendo risco materno, ou se vocês fizerem ultrassom e estiver dando sofrimento fetal, vocês têm que resolver isso antes mesmo, tá bom, gente? É uma emergência, nós estamos falando de emergência obstétrica, que é a síndrome hipertensiva na gestação. E o antihipertensivo para crise hipertensiva? Qual a gente vai reduzir o risco? Para quê? De AVC. Para que a gente vai fazer o sulfato? Para que a gente vai fazer o nifedipina? E para que vai fazer a hidralazina? Para reduzir o risco de um acidente vascular cerebral nessa paciente, tá? Eu já peguei casos, gente, é chocante, assim, é uma coisa que você, é tenebroso. Ela simplesmente, a paciente tem uma convulsão na sua frente e não para mais. Ela só para quando morre e você faz tudo por aquela paciente. Olha a situação, gente. Eu nunca vou esquecer isso que aconteceu comigo. Então, assim, é uma crise, gente. Então assim, sabe? Outra coisa, você já imagina você verificar a pressão da paciente e em nenhum momento dá 14, 15, sempre 13,8, e ela convulsiona na sua frente até morrer. Olha a situação. Então, gente, quando vocês pegarem uma crise hipertensiva, vocês têm que manter pelo menos uma PreA menor que 160, sem hipotensão materna. Vocês têm que ter cuidado, porque também vocês têm que ficar verificando, ver também se o aparelho que vocês estão verificando está correto. Quantas vezes eu pedi para trocar o aparelho? E aí vocês vão entrar com hidralazina. Gente, isso daqui vocês têm que ter de cor e salteado. A hidralazina, gente, vocês vão pegar uma ampola e vão diluir de 5 a 10 miligramas. Vocês vão pegar uma ampola e vai diluir em 19 ml de água destilada. E aí vocês vão pegar de 5 a 10 miligramas e vai o quê? Fazer bem lentinho. Quando for de 20 a 30 minutos, vocês repete, verifica se baixou. Se não baixou,
faz novamente. Vocês podem fazer até 3 ciclos de 20 a 30 minutos, tá? Isso cai em prova. E aí vocês podem entrar com o nifedipina. Gente, o nifedipina, ele é sensacional. O nifedipina a gente usa tanto para crise hipertensiva na gravidez, como também para idoso. Então, isso daí vocês vão usar demais. O nifedipina, ele baixa rápido. O nifedipina de 10 miligramas, ou pode ser de 10 ou de 20 também, tá? Vocês vão ficar dando e vão ficar repetindo e de 20 a 30, 40 minutos. E claro, vocês não vão entupir a paciente, vocês vão ficar acompanhando ela e verificando a pressão. Não tenham medo. A manutenção, gente, também do nifedipino, vocês podem usar de 30 a 120 miligramas dia, conforme a resposta. De acordo com o que ela for melhorando, você vai reajustando. Quantas vezes eu entrar de 8 a 8 horas, aí eu vejo, pronto. Ah, não vai precisar de 8 a 8 horas, vai precisar só de 12 em 12 horas. Tá? Tem que ter cuidado também para vocês não encharcarem a paciente e ela chumbar. E aí, morrer de hipotensão, viu? O labetalol, eu só estou citando aqui, gente, porque ele está um dos protocolos, mas isso aqui não é utilizado muito na rede pública, tá? Eu só estou citando porque ele existe. Mas ele é contraindicado, tem que ter cuidado quando a paciente é asmática, quando ela tem bradicardia ou alguma suficiência cardíaca, ele é contraindicado, tá? Mas a conduta prática, doutora, o que é que vocês fazem? Gente, as idades gestacionais específicas, por exemplo, maior que igual a 37 semanas, a gente deve resolver a gestação para reduzir risco materno. Então, por isso que quando vocês estiverem lá rodando, a partir de 37 semanas, vocês vão ver muito a gente indicando que a cesariana. De 34 a 37 semanas, gente, a gente só indica quando tem gravidade, quando tem grande probabilidade de indicar parto após estabilizar. Tipo, o paciente chegou, tá tendo sinais de sofrimento fetal ou restrição de crescimento, aí sim vocês têm que indicar menor que 37 semanas, aí vocês têm que indicar cesariana. Doutora, e quando tem menor que 34 semanas? Bom, gente, aí é quando tá tendo o quê? Um risco materno, quando o risco ali, tipo assim, ou tira, ou a mãe e o feto morre, tá? Então, vai muito da experiência do obstetra. Gente, ser obstetra não é para qualquer um, tá? Tem que fazer residência. Tem um pessoal aí que acho que faz uns dias aí, acompanha o serviço e já quer sair obstetra. Então, pelo amor de Deus, né? Bem corajoso, né? A pessoa dessa. E aí, vocês vão fazer o corticoide, né? Se der tempo, faz o corticoide, entra com magnésio, sulfato de magnésio, para neuroproteção se indicado. E aí, a decisão, gente, é individualizada. E vocês não têm que ter cuidado, claro, como profissionais, com iatrogenia médica. Vocês só têm que indicar aquilo que vocês estão realmente certos do que estão fazendo, tá? E o momento do parto? Ah, gente, o momento do parto. Então, tá tendo disfunção, maior que 37 semanas é interromper, de 34 a 36 semanas a gente vai individualizar cada caso da paciente, menor que 34 semanas só em casos graves, tá? Sempre, como eu falei para vocês, vou repetir, avaliação fetal, quanto Doppler, BCF, perfil biofísico fetal, sempre acompanhar com a ultrassom para ver se está tendo alteração, tá? E quais as complicações maternas? É como eu falei para vocês. Por que tem que resolver, gente? Porque pode levar um quadro de eclâmpsia, que é a convulsão. A síndrome HELP, que a gente vai estar conversando, o edema agudo de pulmão, um quadro de coagulação intravascular disseminada, ou um acidente vascular encefálico, ou até mesmo um descolamento prematuro de placenta, que a gente vai estar falando nas próximas aulas também, tá? E aí, como eu falei para vocês, as complicações piores é prematuridade, restrição de crescimento, oligodrâmio, o próprio sofrimento fetal e levando ao quê? A morte, né? Que é o óbito fetal, tá bom? E aí a gente vai entrar com a prevenção. Como que é a prevenção, doutora? A prevenção a gente começa
começa lá no pré-natal. Aí a gente fala, você tem que ficar você não pode nem sair da cama, você tem que ter muito cuidado, você não pode nem, são os 3 primeiros meses, você não pode fazer atividade física, nada. Gente, a grávida tem que fazer atividade física desde o primeiro trimestre. Não vão dizer que ela tem que ficar deitada numa cama lá, esparramada, esperando da dor maior que 12 semanas. Então, assim, a grávida, se você quer evitar ter problemas na gestação, como diabetes, pressão alta, é importante sim orientar o paciente para atividade física desde o primeiro trimestre, tá? É importante entrar o quê? Com aspirina, que é o AS, né? De 75 a 150 miligramas dia, antes das 16 semanas. Aí a gente fala, não, a partir de 12 semanas, tá corretíssimo. Então, depois das 16 semanas, a gente não faz tanto efeito, né? Devido a quê? Devido ao crescimento lá placentário. O cálcio é de 1 a 1,5 grama dia em dieta pobre em cálcio. Você vai estar entrando cálcio, uma porrada de cálcio para todo mundo? Isso tem sido, gente, um dos grandes debates ultimamente. Por quê? Porque os médicos estão colocando 1,5 de cálcio para todo mundo. E quando o bebê nasce, ele está tendo o quê? Hipercalcemia. Está sendo algo que tem sido debatido bastante ultimamente sobre isso. E está tendo muitas críticas em relação, né? Então, é protocolo. Mas sim, mas toda paciente, tem umas que bebem mais leite, outras não bebem, outras bebem iogurte, outras não bebem. Então, para passar uma quantidade de cálcio para o paciente, além de você fazer exame, você precisa de saber quais são os hábitos alimentares daquela paciente. Mas, infelizmente, não é feito, né, gente? Aí eu tenho que fazer o quê? Controle de peso, rastreamento, né, dos receptores, quando disponível, né, gente, nos grandes centros, para ir avaliar o risco de pré-eclâmpsia. Então, mas eu faço, né, a partir de 12 semanas, o AS, o cálcio, controle de peso. É como eu falei, como que eu vou controlar esse peso? Então, vou mandar para uma nutricionista, principalmente, né, de forma importante se for uma nutricionista materna. Por quê? Porque as vitaminas que uma grávida precisa é diferente de uma que não está grávida. Então, seria importante uma nutricionista materna. E aí a gente vai fazer o equilíbrio, né? Ali para aquela paciente, para não desenvolver ou para não ter riscos maiores. Gente, eu falei aqui de forma mais sucinta, eu falei mais voltada para emergência. Vocês vão estar estudando aí, e eu posso estar falando, eu vou estar até citando para vocês, se vocês deixarem, já é 8h30. Eu vou pegar o meu slide e eu vou estar mostrando para vocês como é que é o tratamento ali no dia a dia de uma pré-eclâmpsia. Mas quando vocês vão estudar sobre a pré-eclâmpsia, vocês falam assim, gente, que doença é essa? Gente, é uma doença placentária. A doença, ela está onde? Na placenta. Então, doutora, se eu arrancar a placenta, resolve tudo, gente. A doença da pré-eclâmpsia, gente, é a placenta. Lembra que eu falei para vocês que tudo começa na placenta, nas artérias uterinas? Então, quando eu tiro a placenta, tudo começa a reestabilizar a parte da paciente, né? A gente viu também que os receptores tirosina quinase, eles vão estar o quê? Aumentados, eles têm um papel central, né? O diagnóstico clínico que você vai estar fazendo na paciente, ele é tanto clínico como laboratorial. Vocês vão estar avaliando o paciente ao mesmo tempo pedindo laboratório. O critério de gravidade é que vai definir se ela vai para cesárea, se ela vai ter alta ou não. O magnésio, quando eu falo que salva vidas, é porque salva tanto da paciente como do bebê. E o parto é o tratamento que definitivo, tá bom, gente? Quando eu falo que o parto é por quê? Porque quando eu tiro a placenta. Eu vou sair indicando cesárea para todo mundo? É óbvio que não. Então, quando vocês, essa aula aqui, por que eu dei logo a parte da emergência? Porque eu achava que vocês iriam estar comigo no HGA, né? E aí, infelizmente,
Não deu, mas vocês agora já estão sabendo, tá bom? Perguntas? Perguntinhas? Eu deixo vocês perguntarem. Professora, eu tenho uma dúvida da hidralazina, que a senhora falou que ela é diluída, né, de 5 a 10 miligramas intravenosa. Aí ela é diluída em quanto de soro fisiológico? Vamos lá. A hidralazina, vocês vão pegar uma ampola. Uma ampola tem 1 ml. Esse 1 ml vocês vão diluir para uma ampola. Vocês vão diluir para... Desculpa. Vocês vão pegar uma ampola que tem 1 ml, vocês vão diluir para 19 ml de água destilada. Aí vocês vão ter 20, certo? Desses 20, vocês vão pegar somente 5 ml e vocês vão aplicar. Aí vocês esperam de 20 a 30 minutos. Não baixou, mais 5. Aí espera. Não melhorou, mais 5. Não melhorou, mais 5. Tá bom? Entendi. Obrigada. Rapidinho. Esse daqui, gente, deixa eu mostrar para vocês. Esse é um slide meu. Eu quero estar conversando com vocês também. Eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome hipertensiva específica da gestação, tá? Como eu falei para vocês, é uma das complicações mais frequentes. Aqui eu falei sobre o norte e nordeste, que é o mais prevalente, e é importante, gente, eu vou estar falando um pouquinho assim, porque teoricamente vocês vão estar lendo ou vocês já estudaram, tá? A síndrome hipertensiva da específica da gestação, gente, eu falei sobre mais a questão, nesse anterior aí, eu falei mais da emergência. Mas agora eu vou falar com vocês quando vocês estiverem aonde? Lá no consultório, ou quando vocês estiverem lá no postinho, tá bom? Quando ela é caracterizada por uma hipertensão arterial, uma proteinúria com ou sem edema. E ela define-se hipertensão, no caso, ela pode ser leve, moderada a grave. Quando é leve, gente, quando vocês verificam que ela está com a pressão 14 ou acima de 90, 14 por 9, né? Então, se ela tiver ali tendo uma resistência 14 por 9, 14 por 10, opa, tá estranho, né, gente? Então, aí vocês têm que deitar, deixar ela quietinha, e aí vocês vão verificar novamente para poder dar o diagnóstico. Lembrando que não deixe de pedir os exames, tá? Tô falando que minha água já foi toda embora. Aí, como eu falei para vocês, gente, ela pode ser pré-eclâmpsia, eclâmpsia, hipertensão crônica. Eu tenho uma dúvida. Conte. Sobre a pressão arterial mesmo. Na gestante, quando ela tá, digamos, igual ou acima de 140 e também da diastólica igual ou acima de 90, ela veio para atendimento na unidade básica e ela está com essa pressão, a gente já encaminha para o HGA ou a gente tenta normalizar? Nesse slide que eu quero falar para vocês. Nós falamos de emergência. Emergência, gente, ela está com 160 por 110. 16 por 110. Vocês viram? Eu falei. Só que agora eu estou falando aquela hipertensão que é calma, tranquila. Eu achei que não ia dar tempo, por isso que eu corri um pouquinho. E aí eu quero dar esse slide também, vou ser um pouquinho sucinta. Lembrando que a gente caracteriza em leve, moderada e grave. Eu falei sobre a grave, que é 160 por 110. Aqui, ela é de leve a moderada, o que eu estou passando para vocês. Então, você vai definir. Chegou a paciente, está 14 por 9. Então, eu vou ver se ela é leve ou moderada. Aí, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber a pré-eclâmpsia é quando apareceu um quadro de hipertensão e proteinúria após as 20 semanas. A eclâmpsia, como eu falei para vocês, ela tem convulsão. E a crônica é aquela que ela já tinha. A gestacional transitória é aquela que é leve, que é o que ela, de repente, ela encontrou, ela não tinha. E a crônica é quando ela ou sobreposta, quando ela já tinha. Aqui são os fatores de riscos, tá bom? Que a gente já falou, idade materna avançada, história familiar, obesidade, tudo aquilo ali. Gestação múltipla, doença trofoblástica gestacional, doença hipertensão específica em gestação pregressa, por exemplo, mulheres que já tiveram hipertensão na gestação anterior, mas essa tá normal, doutora. Então, tem que ficar atento para a gestação atual.
O histórico de pré-eclâmpsia grave, por exemplo, o risco de recorrência ele é muito maior na gestação atual, tá? Quando a paciente é obesa, por exemplo, ela tem diabetes, quando ela já tem um quadro de doença renal, colagenose, trombofilise, então, tudo são fatores, tá bom? E qual o diagnóstico? Aí a gente vai ver se ela tem cefaleia, dor abdominal, se ela tem aqueles sinais de iminência de eclâmpsia. Aí, como eu falei para vocês, aí vocês vão pedir toda a parte do laboratório, que é o hemograma, TGO, TGP, ureia, creatinina, urina, bilirrubina total e frações, deshidrogenase lática, ácido úrico e a proteinúria de 24 horas, tá bom? É importante, quando eu falei aqui, é do Doppler, tá? A prevenção, como eu falei para vocês, entrar com atividade física desde o início, tá, gente? Não é depois das 12 semanas. Aí agora o novo protocolo, a gente entra com cálcio e ácido acetilcílico, né, que é a aspirina, a partir de 12 semanas. E aí a gente vai acompanhando ali os fatores de risco dessa paciente, tá bom? Aqui, era só uma citação de um artigo, então não vem ao caso nesse momento. E qual é a conduta, gente? A conduta chegou a paciente, faz de conta que agora vocês estão lá no postinho, vocês não estão na emergência. Chegou a paciente, doutora, tá 14/9. Tá sentindo alguma coisa? Não, acho que ela veio andando rápido, e aí vamos verificar de novo. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar ela de repouso, vocês vão colocar em decúbito, vocês vão colocar do cúbito dorsal lateral esquerdo, a parte lateral esquerda, por causa da aorta, vocês vão descomprimir mais a aorta, então ela é melhor do lado esquerdo. Vocês vão fazer uma dieta, orientar ela uma dieta hipossódica, tá? Saber o que ela tá comendo, o que não tá. Vocês vão considerar sedação em que casos? Quando a paciente ela for muito ansiosa, ou até mesmo, gente, quando vocês às vezes ela fala assim, não, doutora, eu tomei um susto. Teve uma que falou para mim, eu tomei um susto com um gato, eu abri a porta da casa, tinha um gato, o gato pulou para dentro de casa, doutora, eu tomei um susto. E aí, até ela se acalmar por causa desse gato, aí eu fui ver que ela não estava com uma pressão alta devido a um quadro patológico, foi devido a algo que ocorreu. Então, por isso que vocês têm que considerar ali, às vezes, uma sedaçãozinha só para acalmar. Mas vocês verificaram que a diastólica está, né, maior que 100, aí vocês vão começar, vocês verificaram uma vez, 2 vezes e tá ali aumentado, vocês vão entrar o quê? Com o antihipertensivo. Nós estamos falando agora quando vocês estão o quê? No postinho de saúde, tá? Vocês vão entrar com os antihipertensivos que nós temos na rede básica, que é os de primeira escolha, que é o metidopa. Quando eu falei nifedipino para vocês, eu falei na emergência. O que eu estou falando aqui é no dia a dia. Então, o primeiro que a gente vai entrar é metidopa, de 750 miligramas a 2 gramas dia. Gente, vamos lá, resumindo. A gente entra com 250 miligramas. Desses 250 miligramas, gente, ele é a dose mínima. E aí a gente começa com 250 de manhã, tarde e à noite e faz o mapinha pressórico. Ela vai me colocar a data, os horários de manhã, tarde e à noite, e aí vocês vão ver o que? Se ela tá, pelo menos uns 5 dias, e ver se vocês vão ter que reajustar ou não. No pré-natal, vocês têm que pedir para ela voltar na outra semana para levar esse reajuste dela, para a gente ver como é que foi a pressão, para ver se vai manter o metidopa mesmo em 250 ou se a gente vai aumentar. A literatura fala que vocês podem usar até 750 miligramas a 2 gramas. O que quer dizer 2 gramas? É quando vocês já dobraram, foi para 500 miligramas, aí vocês já fizeram já usaram até de 6 em 6 horas, que dá 2 gramas dia. Então, gente, vocês não tenham medo de entrar com 250 3 vezes no dia, tá? Então, vocês vão começar e ali vocês vão aumentando, tá? Mas desde que vocês façam o acompanhamento com aquela paciente.
Doutora, ela não está melhorando com metildopa. Aí a gente vai para a segunda escolha, que é o nifedipina. Aí vocês podem usar de 20 a 60 miligramas dia. Então, assim, a gente começa de 20, ou seja, eu posso usar 10 miligramas de manhã e outro 10 miligramas à noite. Ou eu posso, de acordo com um mapinha lá, né, para ver os parâmetros da pressão. Ah, eu vi que é mais à noite. Ah, então eu vou deixar o nifedipina à noite, além do metildopa que ela já vai estar tomando. E a hidralazina, gente? A hidralazina, eu só entro quando metildopa, quando eu já fiz metildopa, ela está usando. Quando eu entro com nifedipina e não está resolvendo, o último caso é a hidralazina. Mas vocês têm que ter muito cuidado, gente, para não fazer muita ciência, viu? Vocês, como clínico, entrem com metildopa de 250 ou de 500 e mande para um obstetra. Porque se você, eu estou falando aqui de acordo com a literatura. Se vocês ficarem fazendo ciência, se vocês tiverem muita segurança. Porque, e se esse bebê morrer? Aí vão falar, por que você não indicou para ir para uma emergência obstétrica ou para fazer um acompanhamento com um pré-natal de alto risco? Tá? Então, assim, mas o que a literatura fala? Que vocês têm que entrar com metildopa, tá? Entra com mínimo, que é 250, 3 vezes no dia. Vocês podem aumentando, pode chegar até 2 gramas dia. Não melhorou, vocês entram com nifedipina também. Vocês vão associar o nifedipina. Não melhorou com metildopa e nifedipina. Além desses dois, vocês vão colocar aí hidralazina, que vocês podem usar de 75 a 200 miligramas dia. Tá bom? E aí, Professora, eu tenho uma pergunta. Rapidinho, ela não chegou a 16 por 110, tá? Agora, se chegou, aí é uma emergência hipertensiva. Pode falar. Tipo assim, se eu atendo no posto lá, aí chega uma mulher que ela, por exemplo, ela é hipertensa e ela trata, por exemplo, um captopril. Aí Boa. ela chega com HCG positivo. Eu suspeito do captopril, boto metildopa e mando para a senhora o alto risco? Isso. O que acontece? Gente, captopril, losartana, essas coisas, vocês têm que tirar isso da paciente, tá? Porque ele é teratogênico na gestação. Vocês vão suspender isso na paciente se ela já for uma hipertensão sobreposta, tá? Se ela for uma hipertensão sobreposta, ela já fizer o uso, automaticamente vocês vão entrar com metildopa, e não é dosinha baixinha não, entra logo de 500 aí 3 vezes no dia. Metildopa, gente, é a medicação da gravidez. Então, vocês retiram e aí, quando ela tem o bebê, no outro dia vocês já podem entrar. Tirou o bebê, gente, já pode começar a tomar de novo o que ela já tomava, que era o captopril ou losartana. Tá bom? Mas assim, ela já é alto risco, por exemplo, se ela já é hipertensa, já é alto risco já, né? Com certeza, já é alto risco. Gente, Altamira, eu não sei como é que tá o alto... Assim, eu não vejo em Altamira a questão do alto risco, eu só vejo no regional, sabe? Tinha uma época que eu fazia muito alto risco pela prefeitura, mas foi cortado. Eu acho que é cada UPA. Eu acho que o próximo de janeiro aí, eu acho que as coisas vão se vai estabilizar novamente. Penso eu. Bora ver. Infelizmente, gente, nossa região ela é muito precária nisso, tá? É assim, gente. Tudo que chegar com vocês, se for alto risco, vocês têm que encaminhar. Mesmo que ela fale, doutor, eu não consegui atendimento, mas vocês vão colocar isso em prontuário, encaminham para o pré-natal de alto risco, porque vocês têm que dividir responsabilidade. E vocês vão indicar, né? Tá tendo emergência, então vai para o HGA. Não, vai, tô lá no Nordeste e aí chegou a paciente. Gente, se ela chegou maior que 14 por 90, vocês vão entrar com metildopa e ficar fazendo ali o mapinha. Volta semana que vem que eu vou ver se eu vou precisar de reajustar para 500 miligramas. Aí eu vou para 500 miligramas de metildopa. Não melhorou, eu entro com nifedipina, mas enquanto isso vocês já indicaram para o pré-natal de alto risco.
Vocês vão fazer ciência, mas vocês vão fazer uma ciência mais o quê? Seguros do que estão. Mas por quê? Porque vocês já indicaram. E mesmo assim, outra coisa, procurem sempre ajudas, tá, gente? Se vocês estiverem na vida, no dia a dia, procure ajuda. Ligue para o colega, pergunte. Quantos dos que estão recém-formados aí, ou que já estão há 2, 3 anos aí, quantas vezes já passaram mensagem para mim? Doutora, estou com uma paciente assim, assim, o que que eu faço? Entendeu? Aí eu falo, olha, apareceu, ainda que eu sorrindo, sabe? Então é natural isso, é natural. Então, com o tempo, vocês vão ver que vocês já vão estar bem seguros do que vocês estão fazendo, tá bom? Mas vocês estão no quinto ainda, vamos para teoria, tá bom? E aí, vocês entenderam, gente? O primeiro antipertensivo de escolha na gestação é o Meltidopa, o segundo é o nifedipino e o terceiro é o hidralazina oral. Na emergência hipertensiva é onde a gente vai usar o nifedipino e hidralazina. Sendo que o nifedipino é oral, vai manter oral, só que o hidralazina na emergência hipertensiva a gente vai fazer endovenosa, tá bom? E também, dependendo do quadro, o sulfato de magnésio, tá bom? E aí, gente, aí a gente entra com a emergência hipertensiva, quando a diastólica ela tá maior que 110. E a paciente ela tem o quê? Os sinais de pré-eclâmpsia, que é cefaleia, epigastralgia e distúrbios visuais. E aí eu vou colocar novamente essa paciente em decúbito lateral esquerdo, vou pegar acesso, aí aonde, lembra da hidralazina de 5 miligramas que eu falei para vocês? E uma hidralazina, gente, tem 1 ml. Vou repetir, 1 ml. Eu vou dividir isso para 19 ml de água destilada. E aí, desses 20, aí vai ficar 20. Desses 20, eu vou colocar 5 miligramas, eu faço na veia e espero 20 a 30 minutos. Daqui 20 a 30 minutos, se ela não baixou, eu repito novamente mais 5. E vou fazer daqui mais meia hora de novo, 5 miligramas. De 20 a 30 minutos, eu verifico. Tá? Outra coisa, ela tem sinais, doutora, de eclâmpsia, que eu falei para vocês, né? Então, se ela tem sinais, eu vou entrar o quê? Com o sulfato de magnésio, ou é o esquema Suspam ou de Pritchard, tá? Aí, como eu falei para vocês, ela pode ser classificada como pré-eclâmpsia leve, moderada a grave. A leve, gente, é quando ela tem o quê? Quando eu faço aquele acompanhamento no pré-natal ambulatorial, né? Lembra que eu falei para vocês, semanal? Ai, doutora, semanal, você vai acompanhar até ela se reestabilizar, até ela poder andar sozinha. Por quê? Porque vocês vão verificar toda a parte do laboratorial, se ela tem proteinúria de fita e também verificar sempre a vitalidade fetal daquela paciente. Eu vou ver o crescimento fetal, a função placentária, o perfil biofísico fetal, ou seja, eu mando fazer um cardiotoco, eu fico verificando o Doppler. Lembra do Doppler que eu falei que é de 38 até 34 semanas? Isso daí, gente, se a gente ensinar leve, o certo, tô falando que é certo, né, gente? Porque isso aí não é feito. Isso daí, de preferência, semanal, tá? Se vocês verem que ela tá evoluindo bem e tá tudo bem, ocorrendo bem, vou repetir, ela pode chegar até 40 semanas e posso fazer até indução de parto. Só que se a coisa bagunçar toda, se não responder, se a parte placentária não responder, vai de acordo com a gravidade que vocês vão fazer o parto, ou seja, a cesariana, tá? Lembrando, gente, como eu falei para vocês, pode ser leve, moderada, grave. No casos graves, vou repetir, vocês têm que fazer internação, acesso venoso, verificar a pressão dela. Quando é que vocês internam a paciente? Quando ela está dando maior que 160 por 110. Eu verifico com cardiotopo, ultrassom, parte toda laboratorial para ela saber se ela está tendo comprometimento fetal. E assim, sempre, na dúvida, internar essa paciente para fazer uma ultrassom obstétrica com Doppler para ver se tem o quê? Comprometimento do Doppler. Tá bom? E a eclâmpsia? A eclâmpsia já é quando ela tem o quê? Convulsão.
As convulsões, elas estão tônicos, clônicas generalizadas. Gente, quem já viu um paciente convulsionando, não grávida, é a mesma coisa quando está grávida. Ela começa a ter convulsão, né? Aquela ali se movimentando e você tem que proteger o quê? As vias aéreas. Rapidamente você tem que dar controle na sua equipe. Fulano, pega a cânula de Guedel, coloca na boca, vira do lado, pega 2 acessos calibrosos. Vamos fazer. Você tem que estar conduzindo. Você, como médico, é você que conduz a situação. Fulano, você monta você monta o sulfato de magnésio. Qual é, doutora? Não tem bomba. Então, vamos para ampola. E agora, doutor? Vamos segurar a paciente, coloca o rostinho de lado. Vamos passar a sonda, porque você vai ter que o quê? Mensurar depois a parte urinária da paciente. E aí vocês vão começar a vocês vão estabilizar essa paciente. Estabilizou, melhorou, doutora? Perfeito. Vocês vão manter ela internada por 24 a 36 horas. E ali vocês vão avaliar se vai precisar de corticoide, que é amadurecimento pulmonar. Tá, gente? Não é sair levando assim para cesárea de qualquer jeito. Estabilizou, dá tempo de fazer o corticoide? Ótimo. O corticoide, gente, é aonde eu vou entrar, né, com uma betametasona ou uma dexametasona e vou fazer isso por 2 dias, ou seja, por 24 horas. E aí, durante esse período, eu vou determinar se ela melhorar completamente, ela pode ir para casa. Se ela não melhorou, é cesariana. Tá bom? E as medidas gerais, né? Como eu falei, a gente tem que dar o quê? Entrar com hidratação, dar oxigênio para essa paciente. Eu vou colocar a urina, né? A sonda ali para ver a quantitativo urinário, para ver se ela não está ali com anúria. Eu tenho que colocar o monitor cardíaco para ficar acompanhando pressão e tudo bonitinho. Como eu falei para vocês, tem um esquema de Pricha, de SUSPA. O CIBAI, gente, eu só coloquei aqui para citar mesmo, mas eu acho que isso nem cai em prova. Eu só quero dizer para vocês que existe esses 3 esquemas. Mas o CIBAI, ultimamente, nem é tanto citado, tá? Mas outra coisa, fizemos um dos esquemas de sulfato de magnésio. Eu tenho que verificar se ela não vai ter intolerância, né, com sulfato de magnésio, que é diurese menor que 20, maior, né, que 25 ml, se ela vai ter uma diurese boa, se ela vai ter, de repente, alterações do reflexo patelares, ou a parte respiratória ali comprometida, eu tenho que entrar com um antídoto, que é o gluconato de cálcio, e suspender o sulfato de magnésio, tá bom, gente? Quando é que eu vou usar a fenitoína, doutora? A fenitoína, gente, vocês vão usar muito na emergência, quando não tiver grávida. Mas eu posso usar, se ela não estiver respondendo, o sulfato de magnésio? Posso, gente, tá? Eu posso usar sim, tá bom? Por quê? Mas só que ela não é a primeira escolha. O sulfato de magnésio, ele é a primeira escolha, e eu só vou usar a fenitoína se mesmo com sulfato de magnésio, lembra da paciente que ela convulsiona até morrer? Então, você entrou, não melhorou, vocês entram com a fenitoína. Para que serve a fenitoína, gente? Claro, gente, imagina, ela está tendo convulsão, ela pode ter um AVC, e aí você vai entrar para proteção neurológica dessa paciente. Os exames, toda a parte do hemograma, coagulograma, ureia, creatinina, ácido úrico, bilirrubina, desidrogenase. Posso fazer gasometria? Pode. Se o sistema tiver gasometria, você pede gasometria. Proteinúria de 24 horas. Faça o exame de fundo de olho para ver se, né, está tudo bem. Posso fazer um eletrocardiograma da paciente? Posso. Pode fazer tomografia? Pode. Mas tem que ver o risco, a tomografia da cabeça, mas só quando a gente, o quê, gente? Depois que tirou o bebê, depois que vê se ela não tem algum problema, se ela não ficou sequela de AVC, na eclâmpsia, tá? E a síndrome HELP? Na síndrome HELP, vamos falar um pouquinho, tá? Na síndrome HELP, gente, ela é algo
é uma complicação, tá? Por que eu coloquei aqui um monte de vermelhinho, né? Alteração dos glóbulos. Porque, gente, é uma complicação grave da pré-eclâmpsia. Então, a gente viu que a pré-eclâmpsia ela pode ser leve, moderada, grave. Ela pode, que a paciente, ela pode ter uma convulsão, tá? Que é a eclâmpsia. Mas também vocês têm que ficar atento a uma síndrome HELP. O que é a síndrome HELP? É uma complicação grave da pré-eclâmpsia. E ela pode ocorrer em quem? Durante o terceiro trimestre. É o que mais ocorre, gente. Ela é de 70% a 80%. Ela é já no último trimestrezinho, a síndrome HELP. Só que ela pode ocorrer, gente, com 20 e poucas semanas? Pode, gente. Eu já peguei casos de paciente com 26 semanas e teve que interromper. Então, a síndrome HELP, ela pode ocorrer, mas ela é mais no terceiro trimestre e também no pós-parto imediato também pode ocorrer. Isso é caracterizado por o quê, gente? Por hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia. Então, quando você pede o hemograma, está tendo hemólise. O que é elevação das enzimas hepáticas? Quando ureia e creatinina estão alterados e está tendo o quê? Uma plaquetopenia principalmente menor que 100.000. A síndrome HELP, gente, ela é uma variante grave, como eu falei, da pré-eclâmpsia, porém ela pode ocorrer mesmo com pressão arterial discretamente elevada. A gente falou sobre a síndrome hipertensiva, né? Ela está muito alterada com aumento pressórico. Mas quando a gente fala de síndrome HELP, a síndrome, gente, não exatamente tem que estar com a pressão aumentada. Isso daqui cai em prova, mais do que tudo. Aqui já tem um monte de questões, só nesse slide aqui. E quais são os critérios diagnósticos? Gente, tem um critério diagnóstico que é usado muito para febrásico, é o Mississippi e o Tennessee. Esse critério, eu já acabei de falar, né? Ele é usado muito pela febrásico. Mas aí eu coloquei aqui que eu não sei se o Ministério da Saúde está usando, mas ele é muito usado nisso. Para que serve isso? É para ver se está nos critérios de gravidade, como hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia, tá? Esses critérios, eles vão investigar, por exemplo, a hemólise. Pode ser através do esfregaço com esquizócitos, ou seja, quando tem presença de eritrócitos. O que é isso, doutora? Então, gente, é um exame. Eu vou falar com palavras bem tranquilas para vocês, que vocês estão muito calados. Quando, para ver a questão da hemólise, o examinador, ele coloca lá no microscópio. E aí vai ver o quê? Se tem presença de eritrócitos. Então, se isso tiver, isso é um aumento da hemólise. Quando a bilirrubina é indireta, lá você pediu bilirrubina total e frações. Quando faz bilirrubina, que ela está maior que 1,2, também isso é um indicativo de critérios de gravidade. O LDH, gente, isso aí a gente pede muito. O que é LDH? É a deshidrogenase lática. O normal é 200 e pouco. Quando está 600, gente, maior que 600, esse é um sinal também de gravidade. Quanto patoglobina reduzida, a patoglobina reduzida. Então, tudo isso daí está tendo alteração da parte da hemólise da paciente. E as elevações das enzimas hepáticas, que é o quê? TGO e TGP, que é o AST ou AST, né, gente, em inglês. E ele está com maior que 70. Geralmente ele está o quê? Quase 3 vezes mais reduzida, como eu falei para vocês. Então, essas enzimas hepáticas, elas vão estar comprometidas. E sempre associada ao LDH elevado. E essas plaquetas, gente, de menor que 100.000, será que é só na síndrome HELP? Será que é só na síndrome hipertensiva? Gente, a plaquetopenia tem que ver se é somente uma plaquetopenia isolada. Então, vocês têm que ter cuidado com isso, tá? Às vezes é uma paciente magrinha, que não tem nada de pressão alta, e ela, de repente, tá lá uma plaqueta. Então, um dia desse, eu peguei uma de 40.000. Nem ela sabia. Imagina, 40.000 de plaquetas. E aí, ela já tem algo que ela precisa ser investigada,
né, por uma questão de uma anemia hemolítica, será? Né? Então, uma plaquetopenia isolada não tem nada a ver com o que a gente está falando, tá? Quando eu faço um conjunto, quando eu falo, aí é uma síndrome, né? Nós estamos falando de síndrome HELP, quando ela tem um conjunto de alterações que estão relacionadas à hemólise, à elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia, tá bom? Ela pode ser de acordo com gravidade de classe 1, 2 e 3. Como é que é a classe 1? A classe 1, gente, é a pior, quando as plaquetas elas estão menor que 50 mil. Quando elas estão menor que 50 mil, com TGO e TGP e a deshidrogenase muito elevada, aí você, opa, o negócio é muito grave. No 2 é quando as plaquetas estão entre 50 a 100 mil. Na classe 3, né, do grau de gravidade, quando a gente vai classificando, quando já está em torno de 100, 150, ou seja, não é tão grave. Resumindo, não é tão grave, tá? E aí, é como eu falei para vocês, essa questão do Mississippi, a gente utiliza muito mais no nosso dia como obstetra, porque a gente usa muito como critério, e quem está utilizando ultimamente, de 2024 para cá, ou seja, do ano passado para cá, foi a Febrasco. Eu coloquei isso daqui para vocês saberem que tem, tá bom? E isso é importante, porque vai que em algum momento cai isso aqui para vocês, tá? E como é a fisiopatologia? Gente, a fisiopatologia não é diferente lá do quadro de síndrome hipertensiva, né? A HELP, ela é uma consequência lá de uma disfunção endotelial grave, lá da placenta. É como eu falei para vocês, vai ter o aumento dos fatores de crescimento placentário, né? Que são os receptores, tirosina quinase. Vai haver o quê? Um vasoespasmo sistêmico, aí vai estar o quê? Toda a ativação placentária, levando um crescimento em microangiopatia trombótica, levando o quê? A formação de trombos, o consumo plaquetário, e aí o negócio vai desencadeando, o negócio vai bagunçando tudo, levando a hemólise microangiopática. Tá? Ela é consequência de quê, gente? A síndrome HELP é consequência de uma lesão hepatocelular, aonde vai haver um quadro de necrose periportal, uma distensão da cápsula de gliso, e aí vai haver um risco de hematoma subcapsular e até mesmo uma ruptura hepática. Gente, síndrome HELP é igual caixão. Resumindo, é isso. Então, você está com uma síndrome HELP, gente, vocês têm que internar, resolver, tirar o que é que causa a doença. Vocês lembram que a doença toda, ela é o quê? É a placenta. Então, quando eu tiro a placenta, a vida dessa paciente, ela começa a voltar. Doutora, mas o bebê vai morrer. Gente, na prioridade de uma emergência, é a vida da paciente. Então, se a gestação está colocando em risco a vida daquela paciente, você tem que tirar o bebê. Você tem que tirar a doença. O que é a doença? Meu Deus, coitado do bebê. Gente, eu tenho que salvar os dois, mas a prioridade é a vida da paciente, tá bom? E o quadro clínico? Gente, a paciente vai ter dor epigástrica no hipocôndrio direito, que é o mais comum, tá? Náuseas, vômitos, mal-estar intenso, muita cefaleia, edema e hipertensão, ou seja, vai estar ligada à hipertensão de 70% a 80%. O sangramento gengival, nasal ou ligúria. Lembrando, gente, que nós estamos falando aqui sobre síndrome HELP. Quando eu falei da eclâmpsia, a eclâmpsia não exatamente ela pode estar com a pressão alta, mas na síndrome HELP, de 70% a 80% tá relativamente voltado para um quadro hipertensivo, tá bom? Os achados graves. Quando a paciente, você olha para ela, você olha e ela está tendo icterícia, e a hipertensão não melhora, um quadro hipertensivo bem, sabe, bem recorrente, e aí com alterações neurológicas, aí você vai falar, ela tá muito grave, tá bom? Esse é caso de UTI, tirar o bebê e mandar a paciente para UTI, tá, gente? E os exames laboratoriais? Vou repetir para vocês, gente. Hemograma, deshidrogenase lática, bilirrubinas, total e frações,
TGO, TGP, ureia, creatinina. Veja lá os esfregastos, se tem esquizócitos, hemolis, tá? E aí, gente, sempre, a Febrasgo e o Ministério da Saúde reforça que a desidrogenase lática é o exame mais importante, tá? Por quê? Porque ele é de fácil acesso e ele é o primeiro que vai alterar. Tá bom? Então, se caísse na prova, qual é dos exames mais importantes? É o ultrassom? Não. É o DLH, ou seja, desidrogenase lática. Quais são os diagnósticos diferenciais? Gente, então, como lembra que eu falei para vocês, vocês têm que ter muito cuidado com a, né? Será que realmente é uma síndrome hepática ou uma síndrome HELP? Então, vocês têm que ficar acompanhando. Qual o diagnóstico diferencial? Vocês têm que pensar em púrpura trombocitopênica trombótica, tá? Porque ela vai estar com a parte ali do laboratório, ali alterado, a síndrome hemolítica urêmica, hepatite viral, lembra da icterícia, colestase intrahepática da gestação, também tem que ficar atento, e esteatose hepática aguda na gestação, tá bom? Então, esses são os diagnósticos diferenciais que eu gosto de colocar, tá? E quais são as complicações maternas? Gente, eu vou repetir lá atrás que a gente falou. Complicações, gente, ela pode ter um quadro CIVD, tá? Que é uma coagulação intravascular disseminada, que é o mais comum. Uma hemorragia pós-parto, demais, gente. O útero, ele não contrai, ela, devido à questão dela vascular, toda a parte hematológica, ela pode ter um quadro de hemorragia pós-parto, insuficiência hepática, um hematoma subcapsular hepático, uma rotura hepática, insuficiência renal aguda, edema agudo de pulmão, AVC e ou até mesmo um DPP, que é um descolamento prematuro de placenta, tá bom? Lembrando que a mortalidade materna, tá, gente? Ela tá muito ligada ao manejo do profissional. Quem tá manejando? Quem é o profissional que tá cuidando? Ele é bom mesmo? Ele está fazendo de tudo para aquela paciente ou ele está zoado da cabeça, não tem controle sobre uma emergência hipertensiva? Então, se você não tem, gente, não tem perfil para trabalhar numa emergência, já sabe que obstetrícia não é só fazer pré-natal, tá? Claro que você pode escolher, mas você não vai ganhar bem, né? Hoje o obstetra, ele faz tudo. Ele é ginecologista, ele é obstetra, claro que tem uns que já acabam ficando, claro, depois fica mais sofisticados, né, gente? Depois a gente vai sofisticando, vai mudando um pouquinho ali, de acordo com o tempo. Você vai mudando, depois, quem sabe, você fica só ginecologia, depois você pode ficar só como cirurgião ginecológico, tá? E é claro, mas obstetrícia, eu acredito que daqui a um tempo vai ser dividido, tá, gente? Porque é tanta coisa que eu não concordo também que seja tudo. Eu acho que tem que ter uma especialidade só de obstetrícia e depois só de ginecologia, tá? Eu acredito que vai ser assim daqui a uns anos. E não vai demorar muito, não. Vamos lá. E aí, gente, voltando para a síndrome HELP, né? Entre as complicações, o quê? Fetais. Lembra da prematuridade? O risco de nascimento prematuro? E a restrição de crescimento intrauterino? E a morte fetal, que é o óbito fetal? Oligodrânio, que é um pouco de líquido? Pode perder líquido? Pode. E o sofrimento fetal agudo, descolamento placentário, tudo isso são complicações. E a nossa conduta, gente, como eu falei para vocês, é internação imediata em centro terciário. Eu tenho que resolver ali, tirar o bebê, manter para uma UTI materna ou neonatal. Preciso de sempre ter um suporte, de ver se tem sangue, se a paciente vai precisar de sangue ou não, porque ela pode o quê? Descompensar e ter sangramento. E a cirurgia, ela é sempre disponível, tá bom? Só um minuto aí, gente. Oi, Thiago. Beleza, então. Eu tô terminando uma aula e aí eu passo aí, tá? Tá, beleza. Tá, tchau, tchau. Então, gente, vamos lá. Aí, nossa, as horas passam, né, gente? Então, gente,
E aí, nós vamos fazer a estabilização materna. Nós vamos fazer o controle pressórico de acordo com como a pressão daquela paciente está. Lembra que eu falei para vocês? Hidralazina, labetalol, nifedipina, isso é o que tiver na emergência, tá? Eu coloquei labetalol porque, como eu falei para vocês, vai que alguém vai trabalhar lá em São Paulo, né? E lá tem, tá? Nos grandes centros tem labetalol. Aí, doutora, então hoje eu só uso labetalol. Ótimo. Então, por isso que é importante vocês saberem que tem. O sulfato de magnésio, vocês sempre vão usar para prevenção de eclâmpsia, tá bom? Eu vou usar tanto dose de ataque como manutenção, como eu falei para vocês, e aí eu vou escolher o quê? Ou Suspan ou Pricha, tá? Gente, a maturação pulmonar é importantíssimo. Se menor que 24 horas, 24 semanas, vocês façam imediatamente a betametasona, que é a primeira escolha. Eu vou fazer 12 miligramas, 2 doses, ou seja, por 2 dias. 12 miligramas, gente, uma vez no dia por 2 dias. Então, são 2 doses, tá bom? Eu espero 24 horas e faço outra. Exceto em coagulação intravascular disseminada. É óbvio que eu não vou fazer, né, gente? Tá? Devido ao risco de hemorragia. Então, a gente vai interromper imediatamente, não vai fazer betametasona. Mas, não tem risco, faz imediatamente a betazona e vê se ela aguenta mais uma dose no outro dia, para ver se vai interromper ou não o bebê, tá? É importantíssimo. Transfusão, sempre, se plaquetas tiver menor que 20 mil, a gente vai transfundir. Se tiver com 50 mil e ela vai ter necessidade de cesárea, também transfundir. Se ela não vai ter, se maior que 20 mil e ela não vai ter cesárea, a gente pode ver, fazer corticoide para ver se essa plaqueta não vai subir um pouquinho, tá bom? Não é sair transfundindo todo mundo. Se houver hemorragia ativa, deverá sim fazer transfusão. Fibrinogênio menor que 200, aí eu já não faço, eu já faço o quê? Crioprecipitado. Tá bom? E no momento do parto? Gente, eu falei tanto do momento do parto, né? Então, como eu falei para vocês, fez o corticoide, estabilizei a paciente, tiver com maior que 34 semanas, eu devo retirar. Se está tendo risco para a paciente, para o bebê, tem que tirar. Eu faço, se tiver estabilidade materna, se tiver algum hematoma hepático, choque, eu tenho que tirar o bebê. Descolamento de placenta, tirar o bebê. Eclâmpsia grave, sofrimento fetal, é tirar imediatamente. Doutora, não, a situação é pior ainda, ele está com menor que 24, de 24 a 34 semanas. Eu vou estabilizar, vou fazer a maturação pulmonar e vou interromper dentro de 24 a 48 horas. Então, gente, a cesárea é uma condição, nem tudo é cesárea, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vocês estão diante de uma situação grave, de uma situação que é uma emergência obstétrica. A cesárea em condição materna grave é inviabilidade de indução. Lembrando, vou repetir, que a pré-eclâmpsia, eco de forma controlada, ela pode fazer até indução de trabalho de parto, desde que esteja tudo muito bem. O parto vaginal ele é preferível se o colo tiver favorável e com a estabilidade tanto da paciente como do bebê tiver favorável, aí pode. No Ministério da Saúde, a Febraso, ele fala que não insistir na indução se de repente ela tiver com um quadro arrastado. Por quê? Porque é risco para o bebê, para a mãe e também para o profissional, tá bom? No pós-parto, como eu falei para vocês, pode levar um quadro de síndrome HELP, só que não é tão, né, característico, mas pode ocorrer, tá? Já tivemos casos no HGA de paciente que retornou, teve alta e depois de mais de 72 horas apareceu um quadro de pré-eclâmpsia, chegou convulsionando e infelizmente essa paciente morreu. É grave, muito sério mesmo, né? Então, tem que ter muito cuidado quando você está dando alta também para paciente. No pós-parto, sempre ficar monitorando de 48 a 72 horas. Manter o sulfato, como eu falei para vocês, se houver necessidade, por 24 horas após o parto. Vigiar hemograma e enzimas hepáticas. Se tiver alterado, vocês não liberam essa paciente.
A piora após o parto é comum nas primeiras 24 a 48 horas. E aí vocês falam fazer o segmento de preferência por 6 semanas. Vocês vão orientar, fazer uma cartinha para ela ficar acompanhando lá no postinho de saúde. E ficar acompanhando pelo menos 6 semanas. Tá bom, gente? Aqui fica nossas referências bibliográficas de hoje. Eu uso muito Fibrasmo, mas isso aqui é porque é voltado para minha profissão. O Ministério da Saúde, eu sempre estou acompanhando, sempre estou em busca das novas atualizações do Ministério da Saúde, dessas diretrizes. O William Zugaib Rezende é o nosso pai da obstetrícia e da ginecologia, então tem que estar presente, tá bom? E é isso. Fim dos nossos slides, tá bom? Eu sei que é um assunto um pouco maçante, mas vocês precisam agora de pegar o livro e relembrar o que eu falei para vocês, tá bom? Falamos sobre síndrome hipertensiva, aonde abordou a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia e a síndrome HELP, tá bom? É assim, quanto mais vocês vão lendo, mais vocês vão entendendo tudo que eu falei para vocês. Então, não adianta eu nem me pedir slide, porque eu falei muita coisa que não está em slide, porque vocês têm que ler e ler. Tá bom, meus bonequinhos? Muita gente saiu para comer, né? Então tá. Gente, é isso, tá?